Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcos Queiroz e estou aqui mais uma vez para trazer para vocês alguns vídeos sobre assuntos os mais variados, esotéricos, psicológicos, astrológicos, de tarô, de assuntos desse tipo, que envolve ciência, que envolve espiritualidade, dentro de uma pesquisa séria, claro que envolvendo algumas crenças, porque algumas pessoas provavelmente que se deparem com esses assuntos não acreditam tanto, mas eu acho que também está aberto para pessoas que ainda têm dúvidas, pessoas que ainda são agnósticas, quem sabe, talvez ouvindo algumas dessas informações, possam querer pesquisar alguma coisa para até saber se realmente acreditam ou se tem alguma coisa que pode ser que seja útil para vocês e tudo mais. Neste vídeo de hoje, nós vamos até ver se dividimos em 3, porque nós queremos falar sobre os livros de Jung, Os livros da psicologia analítica e tal. Não são só os livros escritos pelo próprio Jung que nós vamos abordar aqui, mas também livros relacionados à psicologia junguiana, de autores que falam sobre Jung, de assuntos correlatos, de assuntos que podem contribuir com o entendimento da psicologia junguiana. E, acima de tudo, eu quero começar hoje, assim como eu fiz com os livros de tarô no meu canal, que vocês podem encontrar aí também no canal, eu vou começar com os primeiros livros que eu adquiri. Vou até, questionar se eles foram úteis para introduzir o assunto, saber, dizer a vocês se realmente eu aconselharia quem está começando agora a ler esses livros nessa sequência que eu li. Eventualmente eu vou também mostrar a vocês alguns possíveis livros que eu sugeriria para introduzir, quem quer realmente ler de uma maneira didática, ler os livros, entendendo um pouco mais a psicologia junguiana de uma maneira didática, porque não é fácil. O próprio Jung nem é um autor tão didático assim. Alguns livros ele é mais didático, outros não. Principalmente aqueles que ele escreve para os leigos, ele até consegue ser mais didático, mas outros livros ele acaba sendo muito técnico e também envolvendo muitas referências mitológicas, religiosas, bíblicas, que acabam tornando o texto meio prolixo. Mas é interessante até ler autores que falam sobre Jung, destrincham a filosofia, a psicologia junguiana, para depois se voltar para os livros de Jung e entender melhor o que ele tem a dizer para a gente, tanto filosoficamente quanto na psicoterapia, na psicologia, etc. Como eu não sou psicoterapeuta, eu vou trazer uma visão mais de um leigo que gosta de estudar Jung, que já estuda Jung há muito tempo, desde a década de 80 do século XX, E talvez seja melhor para o entendimento de vocês essa abordagem, porque eu acabo trazendo para vocês algo que me fez entender, que foi mais fácil para eu entender, mesmo não sendo psicólogo, psicoterapeuta, coisas desse tipo, Não pretendo utilizar como psicoterapeuta. Quem sabe algum dia, na parte de, se eu fizer uma formação junguiana, trabalhar com arte-terapia, que é uma das coisas que eu gostaria de fazer, Mas eu continuo dizendo a vocês que acho que vai ser muito útil esse trabalho. Vocês viram aqui, quantos livros estão, Estou mostrando aqui para o outro ângulo, os livros que estão aqui. Não dá para ver nem todos, porque tem alguns que estão fora aqui do alcance da câmera. Mas a ideia deste vídeo é justamente introduzir a abordagem descritiva, breve, de cada livro que nós temos. Tem muito livro que está para chegar aí de Jung, que está para ser lançado, ou relançado, numa biblioteca nova que as editoras estão começando a fazer, fazer de maneira organizada e com uma qualidade melhor, gráfica. Isso porque os livros de Jung estão sendo muito procurados ultimamente, certo? Então tudo isso vocês vão ver no vídeo agora. No próximo vídeo eu pretendo falar um pouco mais das obras completas de Jung, uma relação de livros que são geralmente aconselhadas, ou então um aconselhamento assim de trechos de livros que são sugeridos por alguns autores para que a gente leia de forma didática, Não necessariamente a sugestão que eu vou dar de livros que já fazem uma abordagem mais didática de Jung, mas tem autores que falam qual a sequência melhor para ler dos livros de Jung, que nem sempre é aquela das obras completas. Aliás, a sequência das obras completas não é a melhor para se ler, Isso é já
unânime, quase todos os autores, psicólogos e psicoterapeutas e apenas entusiastas de Jung não aconselham que a gente leia nessa ordem, não é didático. E depois eu vou falar, ainda nesse segundo vídeo, eu vou falar de outros livros também que são importantes na coleção de Jung, livros especiais, né? E por último eu devo trazer os livros mais novos, os livros mais recentes, incluindo até um que nem é tão recente assim, mas é o Livro Vermelho, livros que são escritos sobre o Livro Vermelho, e por último o livro mais recente publicado por Jung, apesar de ele ser um livro, uma publicação post-mortem, né, obviamente, que é Os Livros Negros de Jung, tá certo? Então, logo depois da vinheta nós começamos essa primeira parte e depois vocês ficam atentos para os próximos vídeos, ok? Então vamos à nossa vinheta. Então, pessoal, como eu disse, eu vou começar a falar para vocês com os livros, sobre os livros que eu adquiri primeiro, né, quando eu comecei a estudar Jung, lá na década de 80, e eu poderia dizer que o primeiro livro que eu adquiri de Jung é esse Tipos Psicológicos. Vocês podem estar estranhando a capa, né, porque ele não faz parte daquelas obras completas de Jung, que muitos nem consideram obras completas, chamam de obras incompletas, porque não tem todas as obras de Jung, né? Mas este livro é da editora Zaha Editores, né, uma coleção chamada Psique, e ele, apesar de estar mais velhinho do que o de cá, que já está superado por esse, né, da editora Vozes, né, que é como está sendo até veiculado hoje, né, à venda, mas eu não me desfaço desse de jeito nenhum, não é nem só por valor sentimental, pelos sublinhados, pelas observações, mas principalmente por causa da introdução que tem aqui de Álvaro Cabral, que é o tradutor do livro, e que é o significado da psicologia crítica de Jung. É comentado por muitas pessoas que esta introdução é muito boa para explicitar, para dar uma luz melhor para quem quer entender este livro, né? Porque, na verdade, é um livro que não é aconselhável para se ler inicialmente. Então, apesar de ter sido o primeiro livro que eu li, eu não aconselho ele como um livro introdutório para começar a estudar Jung. É um livro muito prolixo, é um livro que aborda muitas justificativas, muitas assim, demonstrações das teorias dele. Então Jung vai lá no passado, mostrando todo um histórico, mostra como que a tipologia dele nasceu, né, dentro até dos filósofos de medicina e tal, dos humores, né, nas divisões, né, humanas, né, longíneo, enfim, os vários tipos biológicos, bióticos, etc., que associados também à psique, de alguma forma. Então ele faz uma abordagem muito assim detalhada, que se a pessoa tiver a fim de aprofundar, vale a pena mesmo estudar, né? Eu gosto do livro, mas acho que ele não é o livro mais indicado para quem está querendo começar, né? Nem mesmo o livro, porque na verdade é o mesmo, né? Só que sem aquela introdução que é brasileira, no caso. Outro livro que eu li logo depois, né, foi esse das obras completas também, Psicologia e Alquimia, que eu trouxe aqui também a edição atual, como é que ela está na capa, né? Gosto também muito desse livro. Eu comecei a ler, comecei comprando esse livro entre todos os livros das obras completas, né? Porque eu estudava alquimia muito, estava estudando muito sobre alquimia, astrologia, etc. E aí eu quis comprar para ver como é que Jung abordava essa questão da alquimia, mesmo sabendo que ainda tinha mais outros tantos, uns 4 ou 5 livros das obras completas que tratam da questão estudos alquímicos, né, Mysterium Conjunctionis, e vários outros que abordam também a alquimia, mas esse aqui, pelo próprio título, né, Psicologia e Alquimia, eu acabei estudando ele e vendo o quanto ele realmente é importante para mostrar como a psicologia junguiana se atrela, se associa à alquimia a partir dos experimentos com sonhos de Wolfgang Pauli, que hoje a gente sabe que é o Wolfgang Pauli, que é a pessoa que está aqui relatando os seus sonhos. O livro inteiro são sonhos dele, sessões de sonhos, e que são, digamos assim, sonhos que tratam de simbolismos alquímicos
mesmo o Wolfgang Pauli não tendo um aprofundamento tão grande na alquimia, ele contou com a ajuda de Marie-Louise von Franz, que foi quem pesquisou muito dos simbolismos alquímicos nos vários livros de Jung. É ela quem faz essa abordagem, é ela que faz esse estudo, né? Então, e este livro ele tem uma peculiaridade. Ele é o único livro das obras de Jung, escrito pelo próprio Jung, que aborda sobre as altas psicológicas, né? Quais são os itens que podem indicar que uma pessoa em processo de terapia já tem alta, ou seja, já está seguindo a sua individuação sozinho, autonomamente, sem precisar de um psicoterapeuta. Então este é o livro que trata sobre isso, mas eu nem sabia disso quando eu li, porque eu estava interessado justamente em estudar o simbolismo alquímico dentro da psicologia, e para isso ele é muito útil o livro. Também é um livro denso para quem está querendo começar, não recomendo para quem está querendo começar, mas é um livro que não pode faltar para aquele que quer estudar um pouco mais da psicologia junguiana. Outro livro, que esse aí já é até um pouco mais introdutório, que eu poderia até recomendar para começar, que é Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Aqui ele define claramente a filosofia dele dos arquétipos, né? É o livro que ele fala sobre isso, né? Tem muito simbolismo astrológico aqui, muitos alquímicos também, mas na medida certa para explicar sobre, né, os mitos, né, as contos de fadas, as histórias épicas, mitológicas e também clássicas da literatura, que envolvem, né, os arquétipos, assim como também religiões e tal. Então ele aborda o entendimento dos arquétipos e do inconsciente coletivo. Aqui a versão dele na Obras Completas, no volume 9.1, né? O tomo 1 do capítulo 9, do livro 9. Então, ele é um livro também útil para vocês. Eu diria que esse aqui, apesar de não ser só de autoria de Jung, também foi um dos que eu li primeiro. Está aqui até uma versão, um livro está velhinho já também, porque é o próprio livro que eu comprei na época. Então, O Segredo da Flor de Ouro, já até tem um vídeo meu, que vocês podem ver no card aí, né? Na verdade, aqui, do lado de cá, né? Desculpe, aqui o card. Vocês podem ver um texto, um vídeo que eu falei sobre este livro, que é um livro que Jung é apresentado a este clássico da literatura chinesa, né, O Segredo da Flor de Ouro, e é onde ele começa a trabalhar com a enantiodromia, né, o yin yang, né, os opostos complementares, o complexo opositório, enfim, trabalha com a oposição, né, os opostos complementares, etc. Então, este é um livro que é importante na leitura de vocês. Não é só Jung, tem aqui o Richard Wilhelm, né, que convidou Jung para comentar sobre o livro Segredo da Flor de Ouro, que foi um livro traduzido por ele, por Richard Wilhelm, e depois disponibilizado para Jung, e justamente, segundo Jung, foi um livro que trouxe muitos benefícios para a psicologia dele. Aqui a versão atual, não é nem a última, está até no saquinho aqui, né? Mas não, já tem uma versão mais nova, que eu boto em slides, né? Eu não tenho essa versão mais nova, mas os slides do vídeo que eu coloquei aqui no card para vocês, mostra essa capa e destrincha um pouco mais o que é esse Segredo da Flor de Ouro. Então eu espero que vocês assistam o vídeo para entender mais, porque não daria tempo da gente explicar aqui, ok? Dentro dessa linha de comentários sobre, né, obras clássicas, quase como uma sequência que eu falei do Segredo da Flor de Ouro, tem o prefácio de Jung para o I Ching, o livro das mutações, porque o I Ching também é baseado no taoísmo, né, baseado também no Yin Yang, o Segredo da Flor de Ouro serve de sustentação, de conteúdo, né, básico para o entendimento filosófico do I Ching. Tem aqui também uma versão mais nova, né, porque esse meu já estava velhinho, e também cheio de sublinhamentos, né, tal. E como eu gosto também, vou precisar no vídeo de escanear sem esses sublinhados e tal, para poder fazer uma abordagem de palestras futuras, então a gente acaba tendo que ter também uma versão nova sem essas marcações, sem esses comentários que a gente anota no livro. Então, o motivo vocês vão ver aqui, quase todos os livros meus antigos de Jung, tem também uma versão mais nova, não só porque às vezes o outro está muito velhinho, ou então porque
sair uma edição com maior qualidade gráfica e tal. Tenho essa coisa, né, como arquiteto, de guardar ele com um cuidado. Eu acabo botando os livros mais antigos no fundo, atrás, na estante, e os melhores, os mais novos, na frente, né, num saco, como vocês viram alguns. Eu mantenho um saquinho para poder preservar, conservar melhor. Mas vocês estão vendo que este é um livro que também é muito interessante. O próprio prefácio de Jung já digamos, traz muita informação sobre o I Ching, sobre a sincronicidade, e também, se eu não me engano, no Vida Simbólica, não sei qual dos volumes, tem 2 volumes de Vida Simbólica, ele traz também esse texto do prefácio, assim como o texto do Segredo da Flor de Ouro, que, estando em um outro livro, e na pretensão dos autores que reuniram as obras completas, pretendiam colocar as obras completas, apesar de não ter conseguido na época. Então, nós temos também esses excertozinhos de textos que são de outros livros em algumas obras, de obras completas, e é o caso também desse que eu falei, né, desses 2 livros, né, que Richard Lehmann pediu para Jung ser parceiro. Bom, dentro da sequência eu vou agora falar dos livros que eu adquiri antes, né, de algum tempo atrás, na ordem, né, de livros de Jung mesmo, escritos por Jung, e que eu acabei adquirindo depois, na versão como eu falei para vocês, que é Freud e a Psicanálise. É muito importante até para mostrar o que é que Jung preservou da psicologia de Freud, na psicanálise, e o que é que ele, digamos assim, discorda de Freud. Então, aqui ele mostra a visão fiel de como né, uma síntese da psicanálise, e também as observações que ele tem sobre a psicanálise, as concordâncias, as discordâncias. Então, muito útil para ter esta visão dita pelo próprio Jung, não por outras pessoas. O livro Símbolos da Transformação, eu até gostaria de ter lido antes. Veja que ele já não é um dos iniciais que eu comprei, né? Eu acabei comprando depois na ordem, né? Não na ordem cronológica exata, porque vocês vão ver que saltam alguns livros que eu acabei pulando por não ter interesse na época. Alguns que eu pulei por não ter interesse acabei adquirindo depois, porque vi que faltou, né? Ficou um elo perdido. Mas esse livro, por exemplo, é um livro, Símbolos da Transformação, foi um livro que Jung escreveu antes de mudar para a filosofia dele. Ele, ao escrever primeiro, quando ele falava especialmente sobre a libido, era um ensaio sobre a libido antes, ele escreveu tudo bem baseado mesmo na psicologia freudiana, né, na psicanálise, mas no decorrer do tempo ele foi fazendo revisões e mais revisões, tanto que vocês veem aqui os prefácios de Jung para as várias edições e as coisas que ele mudou, as coisas que ele alterou no pensamento, o que já não aconteceu com tipos psicológicos. Tipos psicológicos, do jeito que ele escreveu, ficou. Mas também, por outro lado, o Tipos Psicológicos já foi um livro posterior à transição de Jung. Já foi o primeiro livro, inclusive, diga-se passagem, que ele escreveu depois que ele mudou de opinião em relação à psicologia freudiana. Então, mas esse não, esse aqui ele foi mudando, modificando. Inclusive, as modificações, algumas, Freud discordava muito e questionava e conversava com ele, até discutia muito com ele. Mas é um livro interessante por isso, porque ele mostra um pensamento de Jung transformado, o que mostra assim que os símbolos da transformação continuam existindo, mas com modificações em função de como Jung passou a acreditar depois, né? Diga-se de passagem, também é um acontecimento posterior a passagem o retiro de Jung, o período que ele ficou isolado, fazendo uma autoterapia, né, um confronto com o inconsciente, como ele chamou, né, que é o que resultou nos livros negros, que são apontamentos dessas experiências dele, né, com a sombra, por isso livros negros, e depois resultou no livro vermelho, que era com a intenção de publicar, então já passando pela revisão de amigos, dele mesmo, de várias alterações que ele fez com obras pintadas por ele mesmo e tal, tanto nos livros negros quanto no livro vermelho. Mas no livro vermelho já é um livro escrito para nortear, mostrar às pessoas como que ele desenvolveu a psicologia dele. Levou muito tempo para ser publicado, só em 1996 que foi publicado esse livro, e foi escrito desde 1913 até 1934, e levou esse tempo todo sem ser publicado, porque a família não quis que fosse publicado, né? E o livro, nos livros negros, pior ainda, porque foi publicado em 2021, ano passado. Então,
é super recente, por isso que a gente até encontra muitas obras falando sobre o livro vermelho, mas muito poucas falando sobre os livros negros, que as pessoas ainda estão processando, estão entendendo ainda o que é que tem de novo nos livros negros, além do que tem nos livros, no livro vermelho. Porque o que Jung escreveu nos livros negros passou por uma revisão tão grande que, segundo consta, muitos dizem, só 1/3 dos livros negros passou para o livro vermelho. Tanto que o livro Os Negros tem 7 volumes e o livro vermelho só tem 1. Então, ainda tem muito que se abordar sobre os livros negros que não saiu no livro vermelho. E eu digo a vocês, a psicologia não é mais a mesma desde que o livro vermelho foi publicado. Acredito que também alguma coisa vai mudar com a leitura dos livros negros. Eu mesmo estou lendo os livros negros ainda, não terminei de ler todos, porque são muitos e tem muita coisinha miúda, muita coisinha para se esmiuçar, de entender, que tem diferente, né, acrescentando ao que a gente vê no livro vermelho. Mas falei tudo isso porque quando chegar lá nós vamos falar na terceira parte desses vídeos que vamos falar sobre livros, que vai ser dos livros vermelhos e do livro negro, dos livros negros. Aqui nós temos esses livros, né, que eu também aconselho a vocês. Esse Símbolos da Transformação tem muita referência à mitologia, à religião, à religião comparada e várias informações míticas importantes presentes nas várias religiões. O Eu e o Inconsciente, um livro muito, muito agradável de ler, talvez a forma melhor de entender sobre o inconsciente como um todo, né? Não é nem o inconsciente coletivo, o inconsciente como um todo. É bem didático, bem interessante, são dois artigos, se não me engano, que Jung escreve, né? São 2 escritos sobre psicologia analítica e bem didáticos, talvez alguns dos mais didáticos dele, e que ajudam muito a compreender. Eu incluiria eles entre os livros para serem lidos para as pessoas que estão querendo começar, né, o estudo da psicologia junguiana. Esse aqui um xodó meu, né, que na verdade é Sincronicidade, né, o livro Sincronicidade, que mostra a visão de Jung junto com Wolfgang Pauli, de como ele explica algumas coincidências significativas. Eu tenho um vídeo aqui já também no canal sobre esse assunto, de palestra que eu fiz sobre o assunto sincronicidade. Procurem aí que vocês vão achar. Eu posso botar também no nosso link aí embaixo na descrição. Mas é um livro fininho, né? Faz parte da série, né, do volume 8, que é da dinâmica do inconsciente, que tem energia psíquica, que tem dinâmica da psique, se não me engano. Enfim, que aí vocês vão ver, né? Eu posso até olhar aqui. Na verdade, este que é o volume 8, né? Na primeira parte a gente tem energia psíquica, depois a natureza da psique, que é um livro muito bom, muito importante, vamos falar dele, e sincronicidade. É como se fossem, os 3 juntos é como se fosse um livro só, né? Mas dividido dessa forma, porque também pode ser comprado, né, adquirido, acho que até para se tornar mais viável para quem não vai ser terapeuta ou não vai querer ter a obra completa, poderia adquirir só a parte que diz respeito à sincronicidade, e é uma obra que pode ser adquirida separadamente. Quem quiser estudar só sincronicidade pode adquirir esse livro. E um detalhe é que nesse livro Jung fala sobre astrologia, né? Faz até um teste com casais, né? Testando para ver os mapas astrais dos casais, para ver se casam com o que a astrologia fala. Então é um livro, fala também do I Ching, fala um pouquinho também das artes divinatórias que a gente usa, né, utilizando, né, o acaso, entre aspas, utilizando os acontecimentos, as coincidências significativas para o nosso entendimento, para o nosso autoconhecimento, né? Outro livro muito importante e que eu também gosto muito, este que eu também adquiri, né, há algum tempo atrás, é O Espírito na Arte e na Ciência. Aqui a versão, né, das edições atuais. Este livro talvez seja o livro mais importante para quem quer trabalhar com arte-terapia,
Então, utiliza, né, fala de imaginação ativa, fala como é a visão de criatividade, né, à luz da psicologia junguiana. Então, para quem trabalha com arte, para quem trabalha com... Eu, como eu trabalho, né, sou professor de arquitetura, né, da UFBA, então, utilizo muito ele para trabalhos didáticos, para o entendimento de como é que se dá essa criação no processo interno da pessoa, de elaboração de projetos e tal. Então, esse é um livro muito importante também. Outro livro que é muito importante é O Desenvolvimento da Personalidade, aqui nas duas versões, né? Esse livro trata, né, da visão desenvolvimentista da psicologia junguiana, mostrando como que as pessoas vão trabalhando essa psique dele, a fase infantil, que é muito importante, né, os acontecimentos da infância, né, os sonhos da infância, como eles são importantes na psicologia junguiana, a fase adulta, adolescente, adulta e depois até a fase da meia-idade, que é muito importante também na psicologia junguiana. O próprio Jung, quando estava na meia-idade, ele falou das mudanças que ele passou, que ele se processou, e como isso foi importante para a psicologia dele, entender sua própria teoria a partir desse amadurecimento. Então, é um livro muito importante para a gente perceber essas diferenças até também da psicanálise para a psicologia analítica e como é a visão de Jung sobre esse desenvolvimento humano, né, do psicológico. Tem aqui agora livros que eu vou falar em trilogia, né? Esse aqui, que vocês veem que tem tamanhos diferentes e também cores diferentes, porque, na verdade, apesar de serem 3 livros em sequência, né? Que é o Mysterium Conjunctionis, o volume 1, 2 e 3, vocês podem ver até aí, volume 1, 2 e 3, mas eles podem ser adquiridos separadamente, óbvio, né? Mas eles precisam ser lidos em conjunto, né? E o que eu tenho a versão dele, das obras completas, inclusive estão até em plástico ainda, já foram abertos, na verdade, eu acabei colocando em plástico filme para preservar, mas esses livros tratam da abordagem alquímica, né? Dentro da psicologia junguiana. Então, por exemplo, talvez seja um dos livros, não sei se o segundo ou o terceiro, que fala muito sobre meditação. Então, talvez o livro de Jung que mais ele fala de meditação. Também faz uma abordagem de casamento alquímico, do rei, do arquétipo, dos arquétipos em geral, alquímicos, que são utilizados para o entendimento da psicologia junguiana. Então, muito importante, muito interessante também. Bom, aí eu parto para alguns outros livros também que Jung escreveu. Esse também é um outro livro que ele escreveu convidado por alguém para fazer o prefácio. É o livro Tibetano dos Mortos, muito querido meu, de W.Y. Evans Wentz, é o organizador do livro, porque tem outros autores também que escrevem. Ele tem textos também de Sir John Woodroffe, né, que é o chamado Arthur Avalon, ele tem esse pseudônimo. No livro Poder da Serpente, que fala dos chakras, talvez o primeiro livro ocidental que fala dos chakras, ele está aqui também comentando o livro Tibetano dos Mortos, e o próprio Jung também. Então, é um livro que tem uma coletânea de comentários do livro Tibetano dos Mortos, muito bom mesmo, porque inclusive Jung diz que é um dos livros mais importantes para ele, que fez ele também mudar muito o pensamento, né? Eu acabei adquirindo esse livro depois, né? Como eu disse a vocês, acabei comprando porque tinha marcações que eu fiz no livro e tal. Uma outra edição em 2017, se eu não me engano, ou 2018, né? Foi em 2018 que lançaram a reedição. O primeiro foi em 1996, a publicação nacional, né? Da editora Pensamento. E acabei adquirindo a versão mais nova, não resisti, porque está com uma qualidade bem melhor. E o que eu vou guardar para ler em momentos mais... quando eu não esteja estudando, estiver lendo propriamente, porque é um livro, para mim é um livro sagrado. Eu acho que é um livro muito útil para o entendimento do que acontece após a morte e o retorno, né, da reencarnação, etc. Então, acho muito válido que vocês leiam também. Bom,
temos aqui um livro que, alguns livros aqui que eu vou falar já não são mais de Jung propriamente, mas tratam da psicologia junguiana de uma maneira didática, e foram livros que eu adquiri no começo que me ajudaram muito a entender mais a psicologia junguiana. Então, por exemplo, esse aqui, Tipologia de Jung, é um livro que ele é uma mistura de 2 artigos, 2 textos, 2 ensaios, vamos dizer assim, né, que são de Marie-Louise von Franz, que é parceira. Talvez eu digo a vocês que Marie-Louise von Franz seria a continuação de Jung, por trabalhar tanto tempo com Jung, por assimilar tanto as teorias de Jung, ela complementa muitas obras de Jung, complementa muito dos conteúdos de Jung que ele não trouxe para a gente, e vale a pena tudo que ela escreveu praticamente, como se fosse quase um Jung, um livro de Jung. Às vezes até mais didático, às vezes até mais aprofundado, às vezes até mais espiritualizado, alguns trabalhos, e às vezes até contando, revelando coisas que ela sabia nos bastidores de Jung, né? Então isso é interessante. Tem até o livro que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, da biografia de Jung que ela tem, que é talvez uma das melhores, porque ela revela coisas que outros autores, quer dizer, é um livro de biografia de Jung, mas que tem muito conteúdo, mas até conteúdos que não tem em outros livros que ela aborda. Então aqui, um deles é a função inferior, a função inferior, que ela aborda mais detalhadamente, né? E James Hillman fala a função sentimento. Então, saiu também uma outra edição, aqui está no saquinho, né? Porque eu uso mais a de cá para rabiscar e tal. Mas essa daqui é a edição que está sendo lançada mais recente, que já, no caso, foi as 2 são pela Cutrix, né? Que é também do grupo do pensamento, né? Bom, também tem esse livro aqui que eu usei muito para estudar sobre os sonhos, aqui na versão mais nova, é recentíssima mesmo. Essa aqui é uma biblioteca que está sendo lançada pela Cutrix, Biblioteca Cutrix de Psicologia Junguiana. Então você veja que a qualidade está bem melhor aqui, né? Mas esse é o livro que eu adquiri, né, inicialmente, do James Hall, falando detidamente, né, sobre os sonhos, Jung e a interpretação dos sonhos, manual de teoria e prática. Um livro muito didático, muito interessante, que fala muitas curiosidades, muitas informações úteis para as pessoas que querem interpretar os sonhos, para as pessoas que não conseguem sonhar muito, ou pelo menos pensam que não estão sonhando. Então, muito útil esse livro para uma abordagem do entendimento de Jung sobre os sonhos de uma maneira didática e concisa, porque para poder conseguir estudar o que Jung fala sobre os sonhos mesmo, você tem que ler pelo menos uns 5 livros das obras completas e outros livros fora das obras completas. Aliás, muitos livros fora das obras completas que tem dos seminários que ele fez, até sobre sonho de criança, etc. Vocês teriam que ler para conseguir um entendimento sobre sonhos com base no que Jung traz, e talvez fique mais complicado de entender. E eu diria até que tem até obras sobre sonhos de Jung que são posteriores ao Livro Vermelho e que justamente fazem uma diferença, e aí já tem até publicação hoje de obras que tentam já mostrar como que muda a partir do entendimento do que trata o Livro Vermelho de Jung. Esse livro de Marie-Louise von Franz, Os Sonhos e a Morte, é uma interpretação junguiana, muito bom, muito útil. Aqui a versão mais nova dessa coleção que eu falei. Eu até às vezes boto um incensozinho para ficar cheirando incenso assim do lado. Isso é uma dica que eu dou a vocês. Quando o livro é novo até nem precisa, eu uso até mais para livros velhos, mas aqui eu até aproveitei que eu botei esse que é um livro novo, para também ficar com um cheirinho de incenso, né? Então esse é um livro que é interessante por várias razões, porque trata de um tema muito delicado, que é a morte, né? E os sonhos na morte, vamos dizer assim, ou a morte nos sonhos, né? E trata também de como que é entendido, né, essa questão dos corpos sutis, que a gente fala tanto aqui no canal, né, o corpo astral, o corpo mental. Ela fala abertamente como que isso era entendido. Jung não acreditava muito em corpos sutis, porque ele não entendia que esses corpos poderiam ser feitos de matéria, mas só por isso. Ele acreditava existirem corpos digamos assim, acreditava que existissem princípios associados a cada situação, pensamento, intuição, sentimento, sensação. Ele acreditava na existência de entidades
mais sutis, inconscientes, que seriam bem objetivas, né, em outra dimensão, alguma coisa assim, mas não acreditava na existência de material deles, né, e Marie-Louise von Franz, ela questiona isso, né, justamente dizendo que pode ser uma matéria diferenciada, uma matéria... Então ele tem aqui um capítulo somente sobre isso. Fala também dos mitos egípcios sobre a morte, etc. Mas tem aqui um capítulo que é Corpo Sutil e Suas Variantes. Esse capítulo eu recomendo quem quiser ler. Talvez ache até fácil esse livro em PDF, se quiser não adquirir o livro, mas pelo menos estudar esse capítulo sobre os corpos sutis, vale muito a pena. O livro O Mito do Significado, também muito importante, é de Aniela Jaffe. Então, foi secretária de Jung, né? Também foi paciente dele, de alguma forma. Trabalhou com psicoterapia depois também. Esse, inclusive, eu nem abri ainda, né? Porque se eu tenho o de cá, que é o que eu uso, né, para poder rabiscar, para fazer observações. Esse livro, O Mito do Significado, ele é quase uma abordagem ampla sobre a psicologia junguiana, mas focando muito nessa questão do mito, né? Digamos, nas experiências com drogas e como que as pessoas falam do que acontece, né? Não que recomende, né? Mas mostrando o que acontece, né? Com essas experiências, alguns conflitos, né? A cabala fala também, né? Do ocultismo, né? Dos métodos e estilos de Jung, enfim. É um livro muito interessante para adquirir e entender melhor. Então eu trouxe aqui esses que eu mostrei agora, são livros que foram os primeiros que eu adquiri de Jung e de autores junguianos, né, que eu diria a vocês que foram os que me introduziram para... Agora vocês poderiam perguntar, esses seriam adequados? Eu não diria a vocês que aconselharia vocês a lerem nessa ordem que eu mostrei, mas alguns vocês viram que eu falei que são mais adequados, outros são mais prolixos, né? Um livro que eu aconselho a ler, porque esse foi um dos que eu li no começo, olha como ele está velhinho, né? Então esse aqui está até carcomido aqui, porque na hora de eu abrir o armário lá, ele passou e rasgou. Então por isso eu até acabei comprando esse, depois de ter rasgado de cá, Introdução à Psicologia Junguiana, de Calvin S. Hall e Vernon Nordby. Aí eu acabei comprando esse também, tá também até aqui com um incenso, porque vai fazer parte da coleção, então eu vou juntar eles, depois eu até posso me desfazer de outros que eu já tenho aqui, mas é importante vocês perceberem que este livro aqui, apesar de uma visão menos espiritualista do autor, que foca muito, por exemplo, os arquétipos, os arquétipos e o inconsciente coletivo como sendo algo hereditário, né, algo fruto de herança, para poder não ter uma versão, uma possibilidade mais espiritualista desse entendimento. Então o autor ele já foge um pouquinho de talvez algo que a gente... Porque Jung até fala de herança genética, fala de que existe sim uma ancestralidade associada ao arquétipo, mas em muitas obras de Jung posteriores ele vai além disso, ele mostra que não é só isso. Ele associa com outros entendimentos do inconsciente, né, que a gente vai aprofundando, vai chegando até uma realidade mais profunda e que pode ser algo, né, mais luminoso, vamos dizer assim, né, fora do fenômeno, acima do fenômeno, transcendente, né? Então, para esse autor, não, é tudo muito físico, é tudo muito... Né, e o que eu acho também interessante, porque as pessoas que são, digamos, agnósticas, ou não acreditam em Deus, ou não acreditam numa realidade mais sutil, elas não vão precisar deixar de acreditar em Jung, porque muitas experiências foram verdadeiras, muitas terapias foram bem sucedidas e bem resolvidas, mesmo que muitos deles possam até achar que muita coisa precisaria ser revista, ou ser melhorada, ser melhor entendida, mas eu digo a você que esse é um livro que eu li na época, estudei muito, fiz muitos resumos com base nele, e acho que ele me ajudou muito nessa fase inicial. De todos esses que eu falei até agora, foi um dos que mais ajudou, né, nessa... Não digo que esse é o melhor para quem está iniciando, mas dos que eu li inicialmente, né, na fase inicial de meus estudos, foi o que mais se tornou didático, foi o que mais ajudou a uma compreensão mais ampla, mais geral da psicologia junguiana, certo? Bom, tem um outro que esse eu não aconselho para quem está começando, mas eu também li no começo, não é de Jung, é de Marie-Louise von Franz,
Alquimia. Este livro estava muito raro, muito tempo atrás. Ele está até assim, velhinho mesmo. Esse é um livro que está até soltando as páginas aqui, né, e tal, porque a encadernação está se desfazendo. E aí, por conta disso, eu acabei comprando também o da coleção, que eu falei para vocês nesse instante, né? Então estudei muito esse livro, porque a abordagem sobre sonhos dele é muito importante. Nesse livro ele fala que a gente, quando sonha, não está usando o racional. Então o sonho é bem não racional, né? Não vou dizer irracional para não adquirir um cunho pejorativo, mas o sonho é não racional, e por isso mesmo é que, se a gente acorda logo e tenta anotar o sonho pode ser todo discrepante, como por exemplo, primeiro aparecendo você numa lareira dentro de um castelo medieval e tal, e depois, segundos depois, aparecer você entrando no castelo, como se você não estivesse nele. Então é um sonho muito caótico, fora de cronologia, porque mais importa o significado de cada situação e como ela vai funcionar no entendimento da psique no nível mais profundo, do que o significado corrido né? Então, depois a gente, quando processa o pensamento, dorme e acorda de novo, aí vai tentar lembrar do sonho, aí a mente racional tenta dar racionalidade, dar sentido àquele sonho, organiza ele. Estou dando assim um exemplo muito vago, muito por alto, não é nem exemplo que foi dado aqui, mas só para vocês entenderem assim que ela trabalha muito essa questão do conteúdo alquímico, né, dentro dessa perspectiva, né, de como se processa na mente da gente, como acontece nos procedimentos alquímicos, desde alquimia árabe, alquimia egípcia, alquimia grega, né. Então ele fala aqui uma abordagem, né, as páginas estão soltando mesmo aqui, né? Então vale a pena estudar num aprofundamento de quem quer realmente ir atrás desses conhecimentos junguianos. Um outro livro que não é de Jung, mas que também eu acho muito útil, é de James Hillman, o Ânima, que ele já não saiu naquela coleção, mas saiu nessa outra coleção aqui, Biblioteca Junguiana de Psicologia Feminina. Porque como o ânima é o lado feminino, né, da psique, né, é a mulher vista pelos homens, né, vamos dizer assim, a mulher na psique humana, vamos dizer, né, assim, e que também pode ser muito associada à alma, né, dentro dessa perspectiva simbólica da alma ser feminina. Então, o James Hillman dá uma abordagem que dá um show. Ele cita várias passagens de Jung e interpreta várias passagens que Jung fala de ânima e interpreta dentro da sua psicologia, que não é a psicologia analítica. A psicologia de Hillman é a psicologia arquetípica, porque ele trabalha muito mais os arquétipos do que Jung trabalhava mais do que os arquétipos, trabalhava muito com as subpersonalidades, com a parte analítica, a divisão, né, em subpersonalidade do homem, né, persona, ânima, ânimos e tal. Já o Hillman considerava que os arquétipos podem surgir a partir de uma experiência traumática, uma experiência também positiva muito forte, que arquetipiza determinado fato, determinado objeto, determinado símbolo na nossa mente. Então isso é uma coisa típica de Hillman. E outra coisa de Hillman que eu até concordo mais, ele diz que todos nós temos o ânima e o ânimos, não é? O homem que tem a ânima, que é o lado feminino, é como ele vê as mulheres, e a mulher que tem o ânimos, né, como o lado do homem visto pelas mulheres. Na verdade, todos nós temos o ânima e o ânimo, o ânima e o ânimos. Jung também diz, mas de uma forma diferente de Hillman. E tanto que tem gente que diz que Hillman é mais junguiano do que o próprio Jung, mas também é exagero, né? Porque Hillman talvez tenha 80% da psicologia dele seja junguiana, ele só tem algumas pequenas diferenças de opiniões, né, e tal. E aqui nós temos Adivinhação e Sincronicidade, um livro muito bom para tratar da questão da sincronicidade, que já foi lançado também nessa editora. Aos poucos, a Cutrix deve lançar nesta coleção todos os livros, né, que são escritos por autores pós-junguianos ou autores que tratam de Jung, né? Então, a psicologia da probabilidade significativa. Curiosamente, aqui na nova edição teve um novo subtítulo, né? Um estudo sobre o tempo psicológico e probabilidade na astrologia, no tarô, no I Ching, na quiromancia e na numerologia. Veja que isso aqui atrai até mais, porque fala dessas questões todas, astrologia, tarô, I Ching,
quiromancia e numerologia. Então, quem interessar de ver essa abordagem junguiana nessas áreas de arte divinatória está aqui. Se Jung falou muito pouco de tarô, você encontra ele falando até mais em cartas, né? Nas cartas, na série de 3 volumes das cartas, e muito pouco mesmo nas obras completas. Aqui vocês vão ver uma abordagem também do tarô. Bom, Ânimos e Ânima, que falamos nesse instante, também não saiu pela coleção daquele tipo, mas essa biblioteca junguiana de psicologia feminina, um livro que obviamente fala desses 2 arquétipos, né, que eu falei nesse instante, e aí escrito por Emma Jung, né? Então é importante vocês terem também esse livro, porque aqui foi que eu adquiri inicialmente, até está novo ainda, né, porque não foi tão antigo assim, e aqui a versão mais nova dessa coleção que tem aí. Já esse aqui eu adquiri há muito tempo atrás, está velhinho, não saiu uma edição nova, mas eu consegui num sebo um com a qualidade melhor do que o que eu tinha antes, e acabei adquirindo por um preço bem barato, então achei que valia a pena. Então esse livro é de um autor chamado Edward Edinger, que também aprofundou muito a parte alquímica de Jung. E esse livro é um livro que trabalha muito a questão alquímica, trabalha os processos alquímicos, as operações alquímicas, né? Calcináceo, sublimáceo, né? Precipitáceo, mortificáceo, enfim, várias operações alquímicas e como elas se relacionam com os elementos, como elas se relacionam com a psicoterapia, né? Então, tanto que o título é Anatomia da Psique, o simbolismo alquímico na psicoterapia. Eu estudei muito esse livro, já fiz palestras, né, até em centros espíritas, em locais, né, em palestras esotéricas. Mas vocês vão ver aqui, por exemplo, que fala das 4 operações, logo assim, né, cada capítulo corresponde a 4 operações correspondentes aos elementos, né, calcináceo correspondente ao fogo, solúcio correspondente à água, coaguláceo correspondente à terra, e sublimáceo correspondente ao ar. Depois tem mortificáceo, separáceo e conjuncio, completando 7, né, bem septenário, bem cabalístico, bem teosófico também, mostrando a existência de 7 operações alquímicas importantes para o processo evolutivo e até mostrando como elas podem mudar de ordem, elas podem ter ordens diferentes a depender de qual o caminho a ser seguido, o caminho seguido pela pessoa, né, dentro do seu processo de crescimento espiritual. Outro livro do mesmo autor, bem focando também o cristianismo, mas sendo um livro introdutório da psicologia junguiana, muitos consideram um dos melhores livros para introduzir o entendimento da psicologia junguiana. Não é só uma introdução à psicologia junguiana, mas também uma abordagem mais detida sobre o ego e arquétipo. Então essa é a edição mais recente, não está dentro daquelas coleções todas, mas é uma versão mais nova, né? Aqui nós vemos o mesmo subtítulo, né? Uma síntese fascinante dos conceitos psicológicos fundamentais de Jung, da editora Cutrix. Um livro também para se adquirir. Ele também puxa muita abordagem alquímica aqui, né? Então vale a pena estudar por ele. Esse que eu não tenho uma outra edição mais nova, né? Que é Os Espelhos do Self, também porque ele não foi relançado mais recentemente, né? É possível que relancem. Não quis adquirir também um outro igual, porque a qualquer momento pode sair um lançamento com a edição, né, dentro de alguma dessas coleções aí. Os Espelhos do Self, né? As imagens arquetípicas que moldam a sua vida, de Christine Downing. Esse é um livro organizado por ela, então são vários autores. Tem até textos do próprio Jung aqui, mas que são colhidos de obras de Jung, né? E também livros, deixa eu só ver se é isso mesmo, se tem mesmo, que tem. Então, Arquétipo da Criança, só um texto mesmo de Jung, né? Mas tem de vários autores, inclusive de James Hillman, de Robert Bly, tem um de Robert Bly fantástico, que eu gosto muito aqui, tem de Murray Stein. Então, acho que vocês vão gostar desse livro, que ele destrincha através de artigos, né, um pouco das imagens arquetípicas, das figuras arquetípicas, né, o self, né, fala da sombra, fala fala do pai, da mãe, né, dessa questão, né, da grande mãe, do self rejeitado. Tem aqui a sombra, fala de Robert Bly. Esse aqui de Robert Bly, a sombra, o self rejeitado, é um texto que eu já usei em palestra, só o texto, né,
trabalhando com o pessoal, porque ele faz uma historinha contando para explicar sobre a sombra. Um dia eu ainda vou usar esta alegoria para tratar sobre isso, né, num artigo específico, num vídeo específico. Eu acho até que eu já falei em um dos vídeos aí sobre esse assunto, mas eu vou falar basicamente sobre o self rejeitado, a sombra, né, nesse artigo aí. Bom, esse outro que é o Manual de Cambridge para Estudos Jungianos, que ele foi lançado pela ArtMed, né? Esse foi um dos livros também que me ajudou muito a entender não só a psicologia junguiana, mas as derivadas da psicologia junguiana, a psicologia desenvolvimentista, a psicologia arquetípica de Hillman e outras versões, né? E aqui uma edição mais nova da Madras, que eu acabei comprando também. Esse aqui eu comprei não sabendo que era o mesmo livro, porque pense que aqui, ó, o Manual de Cambridge para Estudos Jungianos, e esse aqui, Compêndio da Cambridge sobre Jung. Então, enganou, né? Mas eu não me importei não, porque é uma edição mais nova e tal. Essa já estava rabiscada também, né? Então, de qualquer forma, não foi problema nenhum. Este outro, que eu não tenho outra edição, foi um dos também antigos que eu estudei de Jung, que me ajudou muito a entender Jung, que é Jung e os pós-jungianos, então, de Andrew Samuels. Então, é capa dura, né? Como o próprio título está dizendo, ele fala das diferentes escolas que derivaram da psicologia junguiana, um pouco do que parecido com o que a gente viu ali no livro da Manual de Cambridge, né? E bem didático, bem rico, bem claro que ele, como ele vai abordar várias escolas, acaba não tendo muito espaço para abordar tudo, mas aborda o essencial. Então aborda as diferenças, aborda os pontos chaves que fazem uma escola divergir da outra. Então isso acaba fazendo a gente entender muito claramente as diferenças e entender muito claramente a essência que existe nas escolas diferentes, né, do pensamento junguiano, né. Esse livro também, que eu não tenho outra versão, eu espero que até lancem uma melhor, não que ele esteja muito desgastado não, mas e nem está muito rabiscado, mas é porque vale a pena ser lançado novamente esse livro, que é o Léxico Junguiano, né, de Dario Sharp, um autor que está sempre, né, vocês vão ver que tem muitas obras dele, que a gente vai falar depois, nos outros vídeos, né? E esse é o dicionário de termos e conceitos. Então, vale a pena estudar, assim, ter esse livro até junto, né, como consulta, quando estiver lendo algum livro de Jung, porque ele vai revelar algumas mais detalhes sobre determinado termo, que muitas vezes num livro de Jung ele não destrincha muito, mas você vai aqui e acaba achando mais detalhes aprofundados, né? Aliás, no livro Tipos Psicológicos tem um glossário no final que serve para esse fim também, né, de fazer entender um pouco do vocabulário junguiano. Dentro dessa linha tem também esse, capa dura, também mais recente, que eu comprei, né, que é Léxico dos Conceitos Junguianos Fundamentais, a partir dos originais de Carl Gustav Jung, de Helmut Hark, que é o organizador desse livro. Então eles também têm a mesma função. Eu diria que esse tem alguns pontos em vantagem, tem menos verbetes, mas ele detalha mais cada verbete. O de lá faz mais referências assim a autores, a própria obra junguiana, não, autores também, né? E esse aqui é sempre com material do próprio Jung, né? Então tem essa vantagem, né, de você ter sempre a própria obra de Jung como referência para explicar os verbetes, né, que são colocados aqui. Temos esse aqui que, apesar de eu ter dois, não é um é mais novo que o outro, apenas porque é uma versão diferente. Esse aqui é do Círculo do Livro, né, que é de Marie-Louise von Franz, Jung, Carl Jung, né, Seu Mito em Nossa Época. Então, Carl Gustav Jung, Seu Mito em Nossa Época, aqui da editora Cultrix, né? Esse foi o livro que eu comentei com vocês, que ele não aborda, né, Marie-Louise von Franz não aborda somente a história, a vida de Jung, mas fala da obra de Jung, principalmente quando ela se refere à solicitação que Jung fez para que ela estudasse alquimia e trouxesse informações históricas da alquimia, aprofundasse, né, o entendimento da alquimia. Ela fez isso e ela explica aqui, e ela faz até uma abordagem aqui, inclusive da Opus Alquímica, né, que trata da Nigredo, da Albedo, da Citrinitas e da Rubedo, né, como nenhum outro livro, né? Então aqui a gente encontra esta informação mais detalhada sobre a Opus Alquímica,
que eu já citei em um vídeo que vocês vão ver aí no meu canal, já abordei numa palestra que fala justamente sobre a opus alquímica, né? Então, este é um livro muito útil para esse entendimento. Aqui está nessas duas versões. Esse aqui é o que eu usei para rabiscar. O de cá, apesar de não ser novinho, mas por ser capa dura e tal, eu também ia estar meio velhinho, mas eu botei aqui o incenso para poder dar uma aroma melhor, certo? Bom, eu quero seguir agora a última sequência que nós vamos ter de livros, né? Que falando de fundamentos de psicologia analítica, eu pretendo postar alguns vídeos, 3 ou 4 vídeos, que são audiobooks, né, desse livro. São uma versão falada, né, lida, né, desse livro, e aí a gente vai introduzir um pouco mais sobre ele, porque este é o livro, um dos livros mais recomendáveis para quem quer estudar a psicologia junguiana, a psicologia analítica, porque são as conferências de Tavistock, né, que Jung foi chamado para justamente explicar a sua teoria. Alguns que eram até freudianos estavam lá. Foi uma conferência, né, foi um seminário para psicólogos, para psicoterapeutas, mas Jung foi bem didático, ele foi, digamos assim, ele tentou explicar para leigos, como se fossem leigos. Por quê? Porque ele queria realmente que as pessoas entendessem o caminho que ele chegou àquela psicologia, porque muitos iam lá até já armados, meio duvidando, meio querendo defender Freud na psicologia, na psicanálise, já criticando, pensando em criticar. Então ele foi muito didático e tem perguntas e respostas. Então esse livro não só mostra a psicologia junguiana já depois de ter sido elaborada, reelaborada, modificada ao longo de todas as obras. Não foi já perto da morte dele, mas foi já depois dele ter modificado muitas coisas dentro da sua psicologia. Então por isso que é válido já passar por cima de alguns outros livros que ele ainda estava tateando, usando terminologias diferentes e tal. E esse livro não só mostra isso, mas também mostra a personalidade de Jung, né? Divertido, bem-humorado, nas perguntas que o pessoal faz e que ele responde. Então, é um livro muito bom, muito bom. Tanto é um livro muito bom que vou dedicar 3 vídeos, que são até relançamentos de, digamos, de audiobooks que eu peguei de outros canais, que eu vou dar as referências dos canais, obviamente, mas vou fazer uns comentários antes, né, e vou disponibilizar para vocês a audição desse livro todo, que é um livro fino, diga-se passagem, né? Um livro que tem os 5 seminários, 5 dias de seminário, que Jung até nem abordou tudo que ele queria abordar, porque o último seminário que ele ia terminar de falar sobre o sonho de Wolfgang Pauli, né, explicando um sonho que ele tinha começado a explicar no 4º seminário. No 5º ele iria aprofundar mais a interpretação, mas o pessoal pediu que ele falasse sobre a transferência, né, sobre esse tipo especial de projeção, transferência contra transferência. Então ele levou o 5º seminário todo abordando sobre transferência e acabou não concluindo a explicação sobre o sonho, mas tem outros livros que ele aborda esse sonho e ele, então não ficou muito a desejar, mas é uma síntese. É muito bom vocês aprofundarem através desse livro aqui também, certo? Bom, este livro aqui, que é O Pensamento Vivo de Jung, da Martin Claret, não recomendo tanto. Eu tenho ele é introdutório, ele talvez para uma visão muito, muito, muito superficial, né? Só para quem quer saber o pensamento, citações, etc. Está até bem velhinho e eu acabei nem adquirindo outro porque não achei que valia a pena, né? Mas trouxe aqui porque se é uma ideia muito superficial, muito por alto, válido, né? Válido. Esse aqui eu já recomendo, é interessante porque ele não só é um livro escrito, né, de histórias sintetizando a vida, mas com ilustrações como se fosse uma história em quadrinhos, né? Então, muito legal isso. É uma coleção entendendo, né, entendendo Freud, entendendo a física quântica, entendendo Karl Marx, entendendo Jung, um guia ilustrado de Meg Hyde e Michael McGuinness. Então, esse eu recomendo. Também é superficial, mas ele tem tanto a abordagem da vida de Jung, como também da obra de Jung, né, de conteúdos, conceitos de Jung, né? Outro livro introdutório, como eu estou falando dos livros que são para quem está iniciando, quem é iniciante, então vocês vejam que eu falei dos livros que eu adquiri, que alguns foram úteis, outros que não foram úteis, e agora eu estou falando livros que podem ser úteis para as pessoas
que querem começar a ler e estudar Jung. Esse é o livro de Nise da Silveira, a brasileira, que se tornou famosa no mundo inteiro por ser seguidora de Jung e por ter transformado a psiquiatria no Brasil, né? Tornando-a mais humana, né? Mais junguiana também, inclusive. Vida e Obra de Jung, né? De Nise da Silveira, muito bom. O livro é excelente, não só pela qualidade da pessoa de Nise da Silveira, que já traz aqui muito conteúdo, conhecimento dela, como também de ser uma pessoa que conseguiu sintetizar de uma maneira fenomenal, de uma maneira muito didática, a filosofia e o pensamento junguiano. Então esse, muito bom. Infelizmente eu só adquiri ele recentemente, então eu não assim, na verdade eu não pude usufruir muito dele como um livro introdutório. Quando eu li algumas coisas aqui eu já sabia, porque eu já tinha lido outros tantos livros, penando para poder entender de outras maneiras menos didáticas, mas usando outras abordagens. Este livro, Carl Gustav Jung, A Sacralidade da Experiência Interior, né? Este é um livro escrito por Isé, não sei se eu pronuncio direito não, mas Isé Tardan Masquelier, né? Este é um livro que, de todos os que eu tenho, é talvez o que fale sobre Jung mais de uma maneira mais espiritualista, né? Com uma visão bem profunda espiritual, e é muito amplo. Ele pega a abordagem de Jung bem ampla mesmo e traz para uma visão espiritualista, mas não uma visão espiritualista muito fora do que Jung trazia, não, mas tentando traduzir, né, tentando assim cavar dentro de uma perspectiva nas entrelinhas o que Jung nem poderia falar ou não gostaria de falar, por querer manter uma imagem mais científica, né? Então, eu acho muito bom também um livro didático que vale a pena para quem está querendo dar o início, né, nesse estudo. Este eu não tenho dupla, porque também eu só adquiri agora nessa edição nova, nessa coleção nova, que é Guia Prático de Psicologia Junguiana. Não li ele todo ainda, só dei uma lida por alto, mas pelo o que eu já li, eu já posso considerar já um dos livros mais importantes, mais interessantes para ler quem está querendo começar. Infelizmente também não tive acesso a ele. Ele não é novo, né? Claro, não foi livro escrito agora, de Robin Robertson. Um curso básico sobre fundamentos da psicologia profunda. Então, muito útil para esse aprendizado introdutório. Talvez seja até o número 1. Eu não posso nem dizer que é o número 1, porque eu não li todo e não posso dar um parecer mais balizado, mas já posso considerar como um dos principais. Esse daqui, apesar de misturar um pouco a vida e a obra de Jung, também é didático, é muito interessante, muito esclarecedor sobre a psicologia junguiana. Viviane Thiebaldier, né? Jung, Médico da Alma, daquela coleção da Paulus, né? De livros que são de psicólogos junguianos, né? E que eu tenho vários livros desse, né? E muito didático também esse, né? Talvez esse até passe o livro daqui, por enquanto, porque esse eu li todo, né? Tanto que ele está até já, apesar de ser novo, ele está soltando as páginas aqui para problema de encadernação, né? Aí já é problema com o Trix que está deixando a desejar nessa questão. Tem umas páginas soltando aqui, mas o livro de Verena Cast, essa Verena Cast, todos os livros dela são muito bons. Eu gosto demais dessa autora. Então, Jung e a Psicologia Profunda, um guia de orientação prática. Esse aqui, para mim, talvez seja o número 1, porque eu li todo, então eu posso dizer a vocês que é o mais didático para entendimento da psicologia junguiana. Ela sempre foi muito entusiasta do processo de individuação. Todos os livros dela, ela explica muito mais didático até que Jung sobre esse processo da individuação, mas esse ela fala também dos arquétipos, dos complexos, do inconsciente coletivo, do processo de individuação, né, do próprio tratamento analítico, né, da concepção do homem na psicologia junguiana, a evolução da psicoterapia junguiana. Então ela aborda toda a gama de entendimento da psicologia, todo o espectro junguiano presente nas obras completas, e fora dela também, dentro de uma didática melhor do que o que está nas obras completas, obviamente, porque eu já disse a vocês que não é a melhor opção para estudar, né?
Este livro, muito famoso, aí muita gente passou a conhecer Jung por causa dele, não é tão antigo assim, mas ele é o Jung, o curador ferido de almas. Até lembra Quiron, né? Curador ferido, que é aquela entidade, aquele asteroide, né, da astrologia, de Claire Dune, né? Então, é um livro que é uma bibliografia, uma biografia ilustrada de Jung. Tem muitas imagens, muitas fotos, então ele acaba sendo muito agradável para começar. Então ele poderia até ser o número 1 mais do que o de Verena Cast, por conta de ser mais visual, mais interessante, né? Talvez dispute, né, o conteúdo mais nesse aqui e a qualidade gráfica atrativo nesse de cá. Então seriam 2 livros interessantes para você se tornar fã de Jung de alguma forma. Bom, o que já não acontece com esse aqui, que já não é tão didático assim. Djolande Jacob, né, que é dentro da escola junguiana mesmo, ela aborda a psicologia de Jung, de Carl Gustav Jung, né, seguindo a sequência dos livros das obras completas, né? Então, uma introdução às obras completas. Então, pega cada livro das obras completas e destrincha. Mas, como eu disse a vocês, as obras completas já não seguem uma didática muito interessante. Então, por isso que acaba esse livro sendo prejudicado mais por isso. Então ele acaba sendo também um pouco, ele acaba sendo um pouco prolixo, né? E não muito didático, tentando explicar cada livro das obras completas. Mas para uma pessoa que não quer ler as obras completas e já tem algum entendimento da psicologia junguiana, é um livro que é recomendável, é interessante. Faz parte de uma coleção também, né? Que tem sempre essas mandalinhas aqui, né? Então são livros bem agradáveis, são pequenos, fáceis de levar para algum lugar quando tiver uma fila de espera, etc. Este daqui é um livro que bem pretensioso, né? Porque diz que em 100 minutos você pode entender Carl Gustav Jung. 100 minutos para entender Carl Jung. Então, assim, ele é a coleção Saberes. Ele é muito bom, certo? Resume bem, mas claro que falta muita coisa. Então, porque justamente é um livro muito fininho. Eu também tenho um vídeo já programado para ele, descrevendo sobre ele, tentando utilizar o poder de síntese que o livro traz, acrescentando só algumas coisas, justamente porque eu senti falta de informações, principalmente do processo de individuação, e também de enriquecer o legado de Jung, etc. Mas ele divide muito bem as partes que ele quer abordar, porque ele começa com a obra, depois ele fala, né, também fala no final das controvérsias junguianas, né, tanto a parte das diferenças dele com Freud, como também dos casos amorosos que ele teve, né, da questão com Deus e tudo mais. Então, é um livro que, para quem quer fazer uma leitura rápida, para entender rapidamente, mas sem muito aprofundamento, não vai passar a entender Jung, com certeza, nesses 100 minutos, se é que a pessoa vai levar 100 minutos para ler o livro. Então, é recomendável apenas nesse sentido, né, na superficialidade. Este outro, curiosamente, né, ele tem uma proposta diferente, que é de ensinar os conteúdos junguianos através de filmes, sugestões de filmes. Então, Jung e o cinema, né, de Dulcinea da Mata Ribeiro Monteiro, que é coordenadora do livro, são vários autores, né? Então, psicologia analítica através de filmes. Eu já até adquiri os filmes todos, né? Eu já consegui ter acesso a esses filmes todos. Só uns 2 ou 3 que eu não vi ainda, mas vou rever os filmes e vou ler o trabalho que está sendo colocado sobre cada filme desse. Mas de antemão eu já acho muito legal, porque ele está usando um recurso bem interessante, que é de estudar Jung a partir do cinema, né? Então eu acho que é válido, eu acho que pode acrescentar muito, ajudar muito, né? Até formar imagens que futuramente poderiam ser úteis para leituras, né? Enquanto estiver fazendo outras leituras. E esse também é um livro muito curioso, né? Muito rico também na qualidade gráfica, né? Futebol é uma caixinha de arquétipos. Então ele dos autores Sérgio Seixas e Lígia Franklin de Oliveira. Tem o subtítulo Por que 22 homens correm atrás de uma bola? Então, é um livro que pega várias coisas do cotidiano e relaciona com os arquétipos. Inclusive, ele pega o tarô também, fala do tarô, né, associa o tarô, né, aos arquétipos junguianos e tal. Ele também faz alusão aos 22 jogadores
dentro do campo e associa os 22 arcanos do tarô. Ele faz alusão também a várias coisas assim que poderiam ser comparadas, né, em cerimoniais, em situações simbólicas que podem fazer alusão, né, ao self, à sombra e tal. Então é um livro interessante. Eu também ainda quero fazer um vídeo sobre ele, porque vale a pena, já que nós estamos tratando aqui vários vídeos sobre o conteúdo junguiano, merece ser destrinchado esse livro aqui para tirar um proveito útil dele. Esse livro, apesar de não ser junguiano, não tratar de livros junguianos nem de conteúdos junguianos, ele é muito útil para ser utilizado como consulta. Temos até a versão, já tem até uma capa mais nova, fiquei tentado a comprar, mas esse livro é muito caro para poder sair comprando assim só. Esse eu comprei no sebo, sublinhei bastante, então por isso que ele está até assim, né, com remendado aqui e tal. Eu já comprei ele remendado assim, mas é um livro dicionário de símbolos, né, de Jean Chevalier e Alain Gerbrand. Esse livro é muito citado por autores junguianos, porque quando se busca algum significado de símbolos, né, para uma perspectiva, né, abordagem junguiana, esse é um livro recomendado, né? Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores e números. Então, da editora José Olímpio Editores. Então, recomendo para servir de conteúdo adicional, né, às leituras. Mais recentemente saiu esse aqui, que é o sonho, né, de muitos junguianos, né? Ele é o livro dos símbolos, né? Reflexões sobre imagens arquetípicas, da Taschen. Então é um livro de altíssima qualidade gráfica. Ele tem essas fitinhas aqui porque cada conteúdo, né, está dividido assim com essas abinhas aqui, né? Então a gente tem aqui citações, né, do cosmos, né? Verbetes ligados à criação e ao cosmos. Tem verbetes ligados a... Deixa eu ver aqui qual é a divisão para dizer para vocês com mais precisão. Criação e cosmos, mundo das plantas, o mundo animal, o mundo humano, o mundo espiritual. São essas 5 divisões aqui que a gente tem, né? E aí tem os vários símbolos associados aqui. Eu já usei muito ele consultando, serve para consultar na hora de fazer abordagens sobre sonhos, sobre fantasias, sobre imaginação ativa, etc. Dentro dessa linha, para a gente finalizar, né, porque já está muito grande o vídeo, nós temos aqui o dicionário de símbolos, né, da Paulus, também muito referenciado em Jung, né, de Udo Becker, né, então muito ilustrado também, muito rico de informações. Tem outro dicionário dos símbolos, que esse aqui ele já é de outro autor, né, que é de Eder Lexicon. Então, muito importante. Linguagem Perdida do Simbolismo, né, de Harold Bailey. Um estudo sobre a origem de certas letras, palavras, nomes, contos de fadas, folclores e mitos, da Cultrix. Então, também é bom porque ele tem ilustrações dos símbolos, assim, né, alguns símbolos da heráldica, da religião, da maçonaria, das ordens secretas, a ordem Rosa Cruz, da Teosófica, etc. E, por último, esse que saiu da Larousse, né, que é em 2 volumes, que é os símbolos místicos, um guia completo dos símbolos e sinais mágicos e sagrados, de Brenda Malone, né? Tem o volume 1 e o volume 2. Então, gente, esses são os livros que eu queria falar, introdutórios. No próximo vídeo a gente vai começar por livros que o próprio Jung escreveu destinado aos leigos, né, que servem também para a gente fazer uma observação se seria útil para quem está pretendendo começar a estudar a psicologia junguiana. Livros que o próprio Jung escreveu já pensando nos leigos. Alguns outros livros que faltaram aqui falar, até talvez poderíamos mostrar as obras completas todas, né, para mostrar a vocês a sequência. E no final, o terceiro vídeo, a gente vai abordar os livros mais recentes adquiridos, e aí a gente fecha a trilogia, tá certo?
Então, por enquanto é só. Desculpem ter sido um vídeo mais de 1 hora, um vídeo longo assim, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like aí, né? Se estão gostando dos conteúdos desse canal, se inscrevam no canal e apertem o sininho para poder receber notificações toda vez que a gente tiver um vídeo desse tipo, ok? Façam também comentários se acharem pertinente, tirando dúvida ou sugerindo outros vídeos, sugerindo assuntos, temas, etc. Tá bom? Então, até a próxima!